Próxima pergunta que vem da Stephanie. Ela diz assim: quando em Gálatas 6:7 lemos sobre colher o que semeamos, significa que iremos colher as consequências dos nossos atos? E se se arrependemos pelo que fizemos? Qual a diferença entre o amor de Jesus e consequência do que fazemos? Também uma boa pergunta. Essa semana tá evoluindo. Evoluiu. É? Evoluiu. O pessoal evoluiu. Seguinte. Nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte. Sabendo que o salário do pecado é a morte, nós pecamos e não morremos, então não colhemos o salário do pecado que cometemos. Ponto. Você não colheu o salário do pecado que você cometeu. Jesus colheu por você. Ponto. Então você merecia morrer, Jesus morreu. Essa consequência, esse colher não vai recair sobre você. Jamais. Agora, por exemplo, esses dias atrás uma mulher chegou em mim e falou assim: estou muito triste, vou colher o que eu plantei. Mas o que você plantou? Ela falou assim: eu tive relações sexuais com meu namorado e engravidei, agora eu vou ter que colher. Não, eu falei: não. Isso não é colher uma consequência, isso é colher a lei natural da vida. Né? Então não é colher uma consequência, é natural. O irmão fez o negócio, não tinha um negócio para proteger, vai engravidar. Pois é. Né? Não tem o que fazer. Agora, eu vou receber isso como consequência do meu erro? Ou vou perceber que Deus faz até do meu erro uma coisa maravilhosa? Né? Então deixa eu te contar, você plantou um erro, quando você for colher, porque tudo na vida é plantar e colher. Na vida, não é a lei de Deus, essa é a lei da vida, a lei da terra. Deus deu terra, o ser humano do que está aqui do meu lado, Felipe, é terra, ele foi feito de terra. E você sabe por que Deus fez o homem da terra? Deus fez o homem da terra porque a terra é o único lugar que você planta uma semente e ela germina. Então quando eu amo o Felipe, eu plantei uma semente de amor nele, eu vou receber amor dele, natural, isso é lei natural. Não é plantar e colher, não é Deus quem fez assim: não, tudo que você plantar você vai colher, então se você fizer mal, você vai colher mal. Não é isso. A verdade é que Deus colheu para Ele a semente do nosso pecado. Agora, nesse exato momento, quando você erra, até seu erro Deus faz cooperar para o seu bem. Então você vai colher? Vai. Mas esse bebê que vai nascer de uma coisa que não foi tão legal, ele é uma maldição? Jamais. Vai ser o bebê mais feliz do mundo, a criança mais saudável do mundo, vai crescer em sabedoria, vai crescer no Senhor, vai dar super orgulho para você como mãe. Ou seja, é a perspectiva, né? Então, talvez. Perfeito. Muito bom, muito bom. Nada a acrescentar. Perfeito. Nada a acrescentar, perfeito. Próxima pergunta diz assim, bem simples. Quer dizer, a pergunta é: o que é pecar contra o Espírito Santo? Felipe, essa você quer responder? Sim, Claro. Isso é uma incógnita na cabeça de todo mundo. Até para mim, assim, já foi realmente um peso, uma condenação, porque eu cresci dentro da igreja, mas muitas vezes por não sentir ou por não ver alguma coisa que já havia acontecido no espiritual, mas eu não ver no carnal, eu falava: meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito? E agora não tem mais. Mas, exatamente. E a verdade é que o Espírito Santo, ele veio para nos convencer, né, o mundo do pecado, nós da justiça e nós, os filhos do juízo. Agora, se o Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, blasfemar contra o Espírito Santo é não aceitar aquilo que ele veio nos convencer de. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer em Cristo. Se você não crê em Jesus, você está blasfemando. Esse é o único pecado sem perdão. Até porque quem crê é perdoado. Quem crê já foi perdoado, acabou. Foi feito um mistério muito grande em cima disso. Eu tinha certeza que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. Certeza, mas não tem como. Se você crê em Jesus, acabou. Você recebeu a obra do Espírito, está tudo feito. Perfeito. É negar aquilo que ele veio anunciar, aquilo que ele veio fazer na gente. Perfeito. Blasfemar o Espírito é fazê-lo de mentiroso. Muito bom. É por isso que quando Jesus curava as pessoas e libertava os demônios, o pessoal falava: é blasfêmia. Ele é blasfemo. Então, é você dizer que aquilo que a pessoa está fazendo é mentira. Perfeito. Fazei todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Exato. Perfeito. Próxima pergunta diz assim. A pergunta que eu não falei o nome da pessoa foi o Felipe. Olha aí o Felipe. Felipe para Felipe. Gostei do nome lindo. Belo nome, né? É Fê ou Fi? O seu é Fê? Fi. Felipe. Dele é Felipe. Perfeito.
Agora é o Vinícius. Vinícius de São Paulo pergunta o seguinte: pastor, existe unção na nova aliança? Acabou de falar, hein, É, papai? falei hoje, né? A unção que existe hoje, como filhos de Deus, é o Espírito Santo, né? A unção com óleo, meu Deus, isso é bom. A unção com óleo que simbolizava a antiga aliança era uma sombra da nova. Tudo da antiga é sombra da nova. Então, a sombra do óleo na antiga é a realidade do Espírito na nova. Então, todo que crê em Jesus recebe o Espírito é ungido. Perfeito. É isso. Né? Então, assim, agora, existe uma unção específica? Não. É o Espírito Santo, ponto final. E todos temos o mesmo Espírito. Uns têm uns dons para isso, outros têm dom para aquilo. Mas a mesma Bíblia diz que você tem um dom para uma coisa e eu para outra, ela me incentiva a procurar qualquer um que eu quiser. Perfeito. Porque eu tenho o mesmo Espírito em mim. É. Então, se você tem pelo Espírito, eu tenho o mesmo Espírito, eu posso ter também. Então, o apóstolo Paulo diz, procure o dom que você quiser. Procure os melhores dons. Perfeito. Se no momento o que precisa do dom é de discernimento, você tem, pega ele. Se precisa de sabedoria, você tem, pega ele. Se precisa de cura, você tem, pega ele. Pega o que você precisa e usa, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Então, para mim, isso é ser ungido, essa é a unção que recebemos dele. Muito bom. Só completando, nós não recebemos o Espírito sob medida, né? Isso, Nós recebemos o Espírito completo. Então, Aleluia. Ele é o doador de todos os dons. É isso. Logo, a gente tem potencialmente todos os dons. Aleluia! Você tá doido. Eu queria saber se o Eduardo, era Eduardo da semana passada, O se ele orou em Eduardo do línguas, Espírito velho. Santo. Que ele orou em do Espírito línguas, Santo. lembra? Esse mesmo. Será que ele orou em línguas? Eu creio que sim. Alô, Eu tenho Eduardo, cadê certeza você, que sim. papai? Manda uma mensagem aí pra gente. Manda um áudio falando em Pelo línguas, amor de Eduardo. Manda um A áudio gente vai falando em interpretar. línguas. Manda aí. Perfeito. Próxima pergunta é da Paula Sintra. Ela diz assim: como receber a graça de Deus? Muito bom, muito bom. Acho que o contrário da graça é a justiça própria, né? Então a gente recebe a graça quando a gente abre mão da nossa justiça, a gente recebe a justiça dele. É porque assim, às vezes na nossa cabeça a gente precisa fazer algo para receber, né? O que tem o que fazer para receber? Na verdade é o não fazer. Você recebe quando você se desarma e fala: meu Deus, não tem nada o que eu fazer. É isso. Então eu recebo. A Bíblia diz que ele bate a porta, né? Muito bom. Então você não precisa chamar para ele vir porque ele está lá. Meu Deus. Você não precisa pagar para ele vir porque ele está lá. Meu O que Deus. você faz? Abre a porta só. Então, como eu recebo? Abre a porta. E o que é receber o que é abrir a porta? É crer. Perfeito. O crer é abrir a porta. Não resta nada. Irmãos, eu sempre falo isso. Quanto mais você tem consciência do Evangelho, mais você percebe que nada te falta fazer, a não ser crer e agradecer. As duas coisas que um filho de Deus pode fazer assim, ó, sem limites. Crê e agradece, crê e agradece, crê e agradece. Muito bom. Sensacional. Som. Receber como criança, né? Perfeito. Exato. Próxima pergunta, também bem direta, da Viviane, diz assim: como interceder na nova aliança? Intercessão. Boa pergunta, né? Nossa. É delicado porque a gente não está falando só com a nossa igreja aqui. Eu acho que interceder, eu acho que assim, brincadeira. É assim, primeiro que a Bíblia diz que Jesus é o intercessor, né? Então, eu penso que quando eu vou orar por alguém, eu quero orar o que Jesus está orando. Então, eu quero concordar com a oração de Jesus. Então, quando eu vou orar pelo Felipe, a minha oração pelo Felipe é a que eu imagino que Jesus faz por ele. Qual que é o tipo de oração que Jesus ora pelo Felipe? Eu acho que essa é a maneira correta de eu interceder por alguém. Mas não com essa perspectiva de intercessão entrar na brecha, cobrir espiritualmente. Não, irmão, não, o Felipe está guardado em Deus, não tem como ele estar mais guardado do que ele já está. Ele está guardado em Deus. Então, quando eu oro pelo Felipe, eu oro pelo quê? Eu oro agradecendo a Deus. Deus, obrigado pelo Felipe. Obrigado, Pai, porque o Felipe é tão generoso, a família dele é tão maravilhosa, o Felipe é tão provido. Obrigado, Pai, pelas novas canções que está dentro dele. Obrigado, Pai, pelo olhar dele ao Senhor. Então, assim, é assim que eu intercedo pelas pessoas. Eu não sei, uma coisa que eu nunca consegui fazer na vida é orar por alguém como se alguém estivesse em estado de miséria. Para mim, ninguém que crê em Jesus está em estado de miséria.
Todos que creem em Jesus estão em estado perfeito diante dele. E quando eu sei que o Felipe está em estado perfeito diante dele, eu não tenho que pedir pelo Felipe, eu tenho só que agradecer a Deus pelo que ele fez no Felipe. Né? Então, obviamente que eu estou falando aqui de uma oração de um filho de Deus a outro filho de Deus. Agora, quando Vitor, a pessoa da minha casa, ela não é cristã, eu posso orar por ela? Pode. Como você oraria? Pai, obrigado pela salvação dela. É isso. Eu ainda não vejo e não sinto, mas creio. Então, eu não pediria, eu agradeceria como se já fosse. A fé é chamar as coisas que não são como se fossem. Né? Então, eu oraria assim. Então, mais ou menos isso. A pessoa está enferma, obrigado pela cura. Essa é a maneira como eu vejo intercessão. Perfeito, perfeito. Interceder seria crer por aqueles que não conseguem crer. Também. Se colocar no lugar de crer por ele. Exato. Muito E bom. vale lembrar que o Espírito intercede por nós com Pronto. gemidos inexprimíveis. Como que você faz para ficar Então, intercedendo depois? Pois é. Muito bom. Confia, né? A gente precisa confiar bastante no Espírito Santo. Maravilha, maravilha. Uma pergunta aqui, Luísa Azevedo, diz assim, eu quero saber por que o pastor dessa igreja é tão maravilhoso? Olha só. Porque Deus me desenhou para ela. Olha só que maravilha. Aí Deus não quis dar menos que isso para ela, né? Eita, nós. Óbvio. Próxima pergunta e última pergunta Ela vai dessa chegar amanhã, noite. não vejo a hora dela chegar. Última pergunta da noite, diz assim, gostaria de saber qual a visão da igreja a respeito de recompensa ou galardão. Eu vou falar só o final, até porque, mais uma vez, como a gente não está falando só com a nossa igreja, é delicado, né? E eu sei que tem muita igreja que bate muito nisso, então é delicado, enfim. O final da sua recompensa é uma coroa. E o final da coroa é você tacar ela aos pés de Jesus, então... Muito bom. Muito bom. Vou receber o galardão, a coroa. Beleza, a hora que você recebe, a Bíblia diz que você tira e joga para ele. Ou seja, tudo é dele, por ele, para ele, tudo volta para ele, a recompensa é ele. Perfeito. Maravilha. Nada a acrescentar. Perfeito. Pessoal, então é isso. A gente agradece de verdade mais uma vez pelas perguntas enviadas. De novo, me perdoa por não conseguir, obviamente, responder a todas.